Ó, então vamos lá. Tomara que não. Vamos lá. Então, os polipeptídeos, as longas cadeias de aminoácidos, vão ser quebrados até aminoácidos livres, dipeptídeos ou tripeptídeos, que são as formas que o nosso intestino consegue absorver e lançar na corrente sanguínea. Esses aminoácidos, uma vez na corrente sanguínea, eles serão distribuídos para todos os nossos tecidos e serão usados para nós sintetizarmos as nossas próprias proteínas. Os polipeptídeos, gente, as proteínas, eles existem de diferentes tamanhos. Eles podem existir desde proteínas muito pequenas, com até 10 aminoácidos, eu posso encontrar proteínas desse tamanho, bastante pequenas, até proteínas gigantescas. Vocês fazem ideia, chutam um número de qual é o tamanho da maior proteína do nosso corpo em número de aminoácidos? O Matheus acha que é 1000. Bem grande, né? Mesmo tamanho do amido, né? Que tem 1000 glicoses. Vocês acham que é isso? Milhares. A maior proteína do corpo humano, gente, é a titina. A titina é uma proteína dos músculos. Ela está envolvida na estrutura de contração muscular, sarcômero. Uma titina tem mais de 34.000 aminoácidos na sua estrutura. Então, tá vendo que nós temos polipeptídeos gigantescos para serem quebrados aqui no intestino fino. Alguns com milhares de aminoácidos nas suas estruturas. Esses milhares de aminoácidos, eu vou ter que quebrar cada uma dessas ligações e separar um aminoácido do outro para conseguir, enfim, absorver esses aminoácidos para o meu sangue. Por isso, gente, como as proteínas são muito grandes, eu preciso de um arsenal. Eu preciso de um arsenal de enzimas para quebrar proteínas. E essas enzimas que quebram proteínas, elas são todas enzimas produzidas pelo pâncreas inicialmente. Quais são elas? Essas todas aqui, ó. Tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidase A, carboxipolipeptidase B e elastase. O nosso pâncreas produz essas 5 enzimas. O que elas fazem? Elas atacam os polipeptídeos e vão quebrando eles em pedaços menores. Então elas conseguem pegar essas proteínas imensas e transformá-las em pequenos peptídeos, que vão ter cerca de 10 aminoácidos de tamanho. Então, aquela proteína que tinha 1000, 10.000, 50.000 aminoácidos, ela vai virar pequenos fragmentos de cerca de 10 aminoácidos cada. Pequenos peptídeos. Quem fez essa quebra tão importante, né? Reduzir proteínas que têm milhares de aminoácidos de tamanho para pequenos pedacinhos de 10 aminoácidos cada. As 5 enzimas pancreáticas. Só que aminoácidos com pequenos pedaços de proteínas, né, pequenos peptídeos, com 10 aminoácidos na sua estrutura, eu consigo absorver, gente? Consigo? 10 aminoácidos vai? O intestino Não, absorve? eu falou que consegue só até 3? Só até 3. Então 10 não vai. Então, apesar das 5 enzimas pancreáticas serem bastante eficazes na quebra das proteínas, o que elas geram, eu não consigo absorver. Não consigo. Então, o que vai acontecer? Eu ainda preciso quebrar mais. Eu preciso pegar esses pequenos peptídeos de 10 aminoácidos e quebrá-los em aminoácidos isolados de, ou no máximo, tripeptídeos. É o maior tamanho que eu vou conseguir absorver. Quem faz essa quebra final? 2 enzimas produzidas pelo próprio enterócito, pela própria célula de absorção do intestino. Que enzimas são essas? Dipeptidase e aminopeptidase.
elas finalizam a quebra das proteínas. Elas pegam os pequenos peptídeos e transformam eles em aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos. Essas formas são absorvíveis, acabam na minha corrente sanguínea e os aminoácidos vão ser distribuídos no meu corpo para produzir as minhas próprias proteínas. Uma curiosidade. As enzimas pancreáticas, gente, as 5 enzimas pancreáticas que quebram proteínas, elas são produzidas no pâncreas nas formas inativas. Como é que se chama a forma inativa delas? A tripsina inativa eu chamo de tripsinogênio. A quimiotripsina inativa é o quimiotripsinogênio. A carboxipolipeptidase A e B inativa eu chamo de procarboxipolipeptidases A e B. E a elastase inativa eu chamo de proelastase. Alguém sabe, gente, por que eu produzo no meu pâncreas todas as enzimas digestivas de proteínas na forma inativa? Elas só vão se ativar quando chegarem no intestino, porque daí uma enzima produzida pelo enterócito, a enterocinase, vai ativar a tripsina e a tripsina sai ativando as demais. Então, a ativação das enzimas pancreáticas que digerem proteínas só acontece dentro do intestino. No pâncreas, elas são produzidas na forma inativa. Quem poderia me explicar por quê? Abre um áudio aí e me fala. Professor, Oi. eu não sei te explicar o porquê, mas eu tenho uma dúvida. Por que que uma dieta à base de proteínas, rica em proteínas, ou com a predominância de proteínas em relação aos carboidratos e às gorduras, ela vai favorecer o emagrecimento e, além disso, vai aumentar a produção de gases e vai ter um mau cheiro nesses gases também? Olha, uma dieta rica em proteínas, ela provoca emagrecimento não porque ela é rica em proteínas, mas ela provoca emagrecimento porque ela é pobre em carboidratos e gorduras. E os carboidratos e gorduras são nossa principal fonte de energia. Quando você deixa de ingeri-los e ingere predominantemente proteínas, o seu corpo se vê obrigado a usar as reservas de gordura que ele tem. E aí ele começa a consumir essas reservas, já que você não está ingerindo mais gorduras e carboidratos o suficiente, você está ingerindo principalmente proteínas. Aí o corpo começa a quebrar as gorduras, as reservas que ele tem de carboidratos e de gorduras. E por isso ele vai consumindo a massa gorda. E aí você vai perdendo peso, vai perdendo massa gorda, porque ela está sendo consumida para gerar energia. Então não é a dieta de proteínas que te emagrece em si, é a falta do carboidrato na sua alimentação e das gorduras, que são as fontes primárias de energia. Carboidrato é a primária, gordura é a secundária. Proteína só vai ser usada para gerar energia em uma pessoa subnutrida. Sobre os gases, nós vamos falar disso lá no intestino grosso. E faz essa pergunta de novo lá no intestino grosso, que vamos chegar nele daqui a pouco. Pessoal, as enzimas pancreáticas são produzidas da forma inativa. Inclusive, o pâncreas produz um inibidor de tripsina. Por quê, gente? Se essas enzimas se ativarem dentro do pâncreas, elas vão digerir o próprio pâncreas. E você vai ter um quadro de pancreatite aguda, que é fulminante. Então, vai te matar em algumas horas. Essas enzimas não podem se ativar dentro do pâncreas em nenhuma hipótese. Por isso que elas são produzidas inativas e só se ativam dentro do intestino. Porque se ativarem dentro do pâncreas, vão começar a digerir o próprio pâncreas. O meu cuidado é manter a tripsina inativa, na forma de tripsinogênio. Por isso que o pâncreas produz até um inibidor de tripsina. Porque se a tripsina for ativada, ela ativa as demais. Oi, pode perguntar. Caroline, deixa eu perguntar. Quando ela sai aí do... Isso, meu, sua imagem, que eu tava... do pâncreas, o que acontece para elas serem ativadas no estômago? É no estômago? Intestino, estamos no intestino. Isso. Que eu confundo. Ó, do o que faz?
do pâncreas, e elas vão descer pelo ducto pancreático, são lançadas no interior do intestino, e aqui no intestino eu tenho uma enzima, a enterocinase, para ativar a tripsina. Que ativa elas. Depois que a tripsina é ativada, ela sai ativando as demais. Quando todas estão ativas, elas quebram as proteínas até pequenos peptídeos. Aí essas duas enzimas aqui terminam a quebra e, enfim, eu absorvo os aminoácidos. Ok, entendi. Ok? Mais alguma dúvida sobre a digestão de proteínas? Aqui no cantinho eu mostrei para vocês a estrutura básica de um aminoácido, tá? Vocês falam aminoácido, vocês não sabem o que é um aminoácido. O aminoácido é uma molécula orgânica, é uma cadeia carbônica, ó. No exemplo aqui tem 3 carbonos, e ele é aminoácido porque ele tem 2 grupos funcionais característicos. Uma amina, que é um NH2, uma amina, e um C-OOH, que é um ácido carboxílico. Então, um aminoácido é uma molécula orgânica que tem uma amina e um ácido. Por isso que ele foi batizado como aminoácido. É uma molécula orgânica que tem esses 2 grupamentos químicos característicos, né? Uma amina e um ácido. Todo aminoácido vai ter um ácido carboxílico e uma amina na sua estrutura. Dúvida, gente? Sobre a digestão de proteínas? Deixa eu te falar, o que é esses 2 risquinhos aí com essa cabecinha? O que significa? Onde você está falando isso? Aqui no... nessa explicação aí sobre a estrutura do aminoácido. Isso aqui, ó, dupla O, ó. É um dupla O? Isso aqui é porque o carbono faz uma dupla ligação com o oxigênio, química orgânica. Isso aqui é um grupo funcional. O carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com o oxigênio e o hidrogênio, gerando um grupo funcional, o ácido carboxílico. Lembra de ver grupos funcionais em química orgânica no ensino médio? Professor, não vi não, porque o meu ensino médio foi técnico, magistério, eu não vi nada disso. Ah, tá. Isso perdoe a minha ignorância. Tem gente rindo e não sei que um monte de gente não viu também, fica com vergonha de perguntar. Não tem que ter vergonha. Não tem que ter vergonha nenhuma de perguntar, não. Isso, e quando você não estuda 28 anos e pula direto do 5º para a faculdade? Meu amor, eu tinha mais de 20 também que não estudava. Pois mas eu estou na minha segunda graduação, tá? Vai na fé. Calma que vocês ainda vão ter química orgânica. Então, tudo que vocês não aprenderam no ensino médio, vocês vão aprender. Engata aí que na química orgânica vai ser só isso aqui, ó. Essa cabecinha com a bolinha aqui. Essa bolinha de cabecinha. Obrigada, professor. Adorei. Não, isso aqui são grupos funcionais. Lá na química orgânica vocês vão relembrá-los. Nós temos vários. Aqui, isso aqui é uma amina, isso aqui é um ácido carboxílico. Mas nós temos amidas, éteres, álcoois, fenóis, existem vários grupos funcionais. Então, lá na química orgânica, vocês atualizam isso daqui. Esse é o processo de digestão de proteínas, tá, gente? Chegou no intestino, as longas cadeias de aminoácidos serão quebradas até aminoácidos livres de peptídeos e tripeptídeos. E eu vou precisar de 7 enzimas para fazer isso. 5 pancreáticas e 2 intestinais, 2 produzidas pelo próprio enterócito, que finalizam o processo de quebra das proteínas. Então, a quebra de proteínas começa lá no estômago, com a pepsina, quebrando proteínas, especialmente o colágeno, e ela termina aqui no intestino, com essas 7 enzimas. As 5 pancreáticas e as 2 intestinais. Lembrando que as pancreáticas só se ativam no intestino, porque se elas se ativarem dentro do pâncreas, eu tenho um quadro de pancreatite aguda. Muita gente falece, gente, porque às vezes tem um tumor nesse ducto, e aí o tumor obstrui o ducto. Aí toda a secreção pancreática fica represada aqui no pâncreas. Com o tempo, o inibidor de tripsina perde efeito e a tripsina se ativa. Aí ela sai ativando as demais.
Quando elas se ativam dentro do pâncreas, elas vão digerir o pâncreas e o indivíduo vai ter uma pancreatite fulminante, que é um quadro bastante grave. Tá certo? Outro motivo para obstruir esse ducto, gente, é um cálculo biliar descer aqui pelo fígado, pelo ducto biliar, e ele parar justamente aqui. Se ele obstruir esse ducto, a secreção pancreática fica represada, porque o suco pancreático e a bile chegam ao intestino pelo mesmo tubo. Ele só se ramifica. Parte dele vai coletar a secreção pancreática, a outra via vai coletar a bile do fígado. Vamos passar então agora para a digestão de gorduras. Um outro grupo importante de nutrientes presentes na nossa dieta. Gente, as gorduras que a gente come, nós comemos gorduras tanto de origem animal quanto de origem vegetal. 98% das gorduras que a gente ingere são triglicerídeos. Nós já vimos a estrutura, né, de um triglicerídeo. É um glicerol ligado em 3 ácidos graxos. Essa molécula é muito grande para ser absorvida. Nós também ingerimos colesterol, ésteres de colesterol e fosfolipídios. Esses são os principais lipídios na nossa dieta. Lembrando que os lipídios são moléculas insolúveis em água. Gente, os lipídios são óleos, né? São gorduras. Como é que as gorduras se comportam em solução aquosa? Quando você faz uma refeição, você está comendo ali carne cheia de gordura, bacon, torresmo, arroz, feijão, bebendo suco. Concorda que esse alimento ele vai descer numa solução aquosa. Só que também tem gordura junto, né? A gordura da carne, do bacon. Como é que essa gordura se comporta, gente, em solução aquosa? Como é que os óleos se comportam em solução aquosa? Eles ficam misturados à água ou eles formam uma fase separada? Vamos, gente, isso vocês sabem. Gordura em água, óleo em água, ele se mistura ou ele vai formar uma fase separada? Forma fases. Forma uma fase, né? Olha, as nossas gorduras da dieta, no bolo alimentar, elas também se agrupam e formam uma bolha de gordura. Essa bolha não permite que as enzimas digestivas entrem dentro dela, porque as gorduras ficam dentro de uma bolha. Por isso que o nosso fígado produz uma solução que ele armazena na vesícula biliar, chamada bile. Então, cuidado, tá? A bile é produzida no fígado, pelo hepatócito, a célula hepática. Ela é armazenada apenas na vesícula biliar, e quando nós comemos um alimento rico em gorduras, quando essa gordura chega no intestino fino, a vesícula biliar se contrai e lança bile sobre essa gordura. A bile contém sais biliares. O que os sais biliares são capazes de fazer? Eles pegam essa fase oleosa, essa bolha de gordura, e fragmentam ela em pequenos pedaços. Ou seja, eles misturam a gordura no bolo alimentar que é aquoso. Está vendo que aqui ela está formando uma fase, uma grande bolha de gorduras. Depois que ela é atingida pela bile, os sais biliares separam essa grande gotícula de gordura em pequenas gotas, em pequenas gotículas. Essas serão atacadas pelas enzimas que vão digerir as gorduras contidas em cada uma dessas gotículas. Esse efeito que a bile tem de separar as gorduras para facilitar a digestão, ou seja, de desfazer essa fase aquosa, essa fase oleosa, desculpa, esse efeito da bile é chamado de efeito emulsificante. Quem é dona de casa, quem é dono ou dona de casa aí, já lavou panelas, sabe que o efeito emulsificante, já viu esse efeito emulsificante acontecer na cozinha, só que não com a bile. Vocês já devem ter tido a experiência de pingar
um detergente numa panela cheia de gorduras. O que acontece, gente, quando eu tenho a água numa panela, uma fase gordurosa em cima, e eu pingo uma gota de detergente? Quem já teve essa experiência sabe o que acontece? Facilita, né, professor, a lavagem. Acho que as quebras, né, da gordura se desfaz. Olha, quem já fez isso sabe que quando você goteja o detergente nessa superfície gordurosa, ela abre uma bolha assim. Por que ela abre? Porque o detergente está fazendo aquela gordura se misturar com a água. Então, quando eu jogo detergente numa água que tem uma capinha de gordura por cima, uma fase gordurosa por cima, ao jogar o detergente, essa fase gordurosa se desfaz, porque aquela gordura se mistura com a água, por conta do efeito emulsificante do detergente. Então, o efeito emulsificante da bile é semelhante ao efeito do detergente sobre as gorduras. O que os sais biliares da bile fazem? Eles separam a gordura e misturam ela com a água. Então, a gordura deixa de formar uma fase. Ela se mistura à água em pequenas gotículas. Então, essa é a função da bile. Não permitir que as gorduras que nós ingerimos formem uma fase separada do bolo alimentar. A bile faz com que essa fase gordurosa se misture ao bolo alimentar, se fragmente em pequenas gotículas de gordura. Oi? Uma pergunta. Sim. E a pessoa que fez a cirurgia e removeu a vesícula? Como que funciona? Se ela removeu a vesícula, ela continua produzindo bile, tá, gente? Porque quem produz bile não é a vesícula, é o hepatócito. A diferença é que agora a bile produzida pelo fígado escorre direto para o intestino, em pequenas quantidades. Quando a pessoa tem vesícula, a vesícula armazena uma maior quantidade de bile. Então, quando a gordura chega no intestino e forma essa fase gordurosa, a vesícula se contrai e joga uma grande quantidade de bile aqui para desfazer essa fase gordurosa e misturar essa gordura na água. Quando a pessoa não tem mais a vesícula, ela não consegue lançar muita bile de uma vez no intestino. Ela vai lançando bile aos poucos. Por isso, essa pessoa não vai tolerar uma refeição muito gordurosa. Ela vai demorar a digerir uma refeição muito gordurosa. E ela vai se sentir um desconforto digestivo. Por quê? Porque ela não consegue lançar muita bile de uma vez. Então, ela vai demorar a desfazer essa fase gordurosa. Porque ela vai lançando bile aos poucos no intestino, porque ela já não armazena mais. O órgão que armazenava, ela retirou numa cirurgia porque estava inflamado. Entendeu? Ó, então vamos lá. Os 3 tipos de gordura principais que a gente ingere, 98% das gorduras que a gente come são triglicerídeos. Então, o principal lipídio que eu preciso digerir são os triglicerídeos. Quem digere os triglicerídeos é uma enzima pancreática, a lipase. O que a lipase faz? Ela separa do triglicerídeo os ácidos graxos do glicerol. Então, para cada glicerídeo, eu vou gerar um glicerol e 3 ácidos graxos. Não sei se vocês lembram da estrutura de um triglicerídeo. Cadê? Ó, olha aqui a estrutura de um triglicerídeo, gente. Ela tem um ácido graxo, 2 ácidos graxos, 3 ácidos graxos, ligados numa molécula de glicerol. Aqui em azul claro está o glicerol. E nele estão ligados 3 ácidos graxos. O que a lipase está fazendo? Ela está separando aqui, ó, quebrando essa ligação. Ela está separando os ácidos graxos, os 3 ácidos graxos do glicerol. Ela está desligando essas 3 cadeias
do glicerol. Por isso que ela vai gerar um glicerol separado dos 3 ácidos graxos. Tem até uma atividade na apostila para vocês fazerem isso, ó. Separar essa molécula aqui dessa, aqui e aqui. Aí você desenha um glicerol separado dos 3 ácidos graxos. Esse é o papel da lipase, a enzima que está digerindo os triglicerídeos em um glicerol e 3 ácidos graxos. Os ésteres de colesterol serão digeridos por outra enzima pancreática, a colesterol esterase, que vai gerar colesterol livre. E, por fim, os fosfolipídios são também digeridos por uma enzima pancreática, a fosfolipase, que vai gerar ácidos graxos, glicerol e fosfato. Por quê? Porque o triglicerídeo ele tem fosfato na sua estrutura. Olha aqui um triglicerídeo, ó. No triglicerídeo eu também tenho o glicerol. Olha aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos. Olha aqui. 1, 2, 3 carbonos. Esse é um glicerol. Eu tenho um glicerol ligado em um ácido graxo, 2 ácidos graxos, só que no lugar do terceiro ácido graxo, no fosfolipídio, eu tenho um fosfato. Por isso que ele é chamado de fosfolipídio. Olha aqui o fosfato ligado no glicerol. Esse fosfato é um átomo de fósforo ligado em 3 átomos de oxigênio. Um fosfato. Essa é a estrutura de um triglicerídeo. O que a fosfolipase faz? Ela quebra essa ligação, essa e essa. Então ela separa os 2 ácidos graxos do glicerol e também separa o fosfato do glicerol. Então essa é uma enzima capaz de quebrar os fosfolipídios. No final das contas, gente, o que eu gero é colesterol livre, ácidos graxos e glicerol. E essas moléculas serão prontamente absorvidas pelo intestino. Com uma grande diferença, tá? Os únicos nutrientes da dieta que não são absorvidos direto para a corrente sanguínea são as gorduras, os lipídios. Eles são absorvidos, gente, direto para o ducto linfático, para a circulação linfática, tá? Eles vão acabar indo para o ducto linfático. Eles são absorvidos direto para o sistema linfático. Todos os demais grupos, ó, os aminoácidos são absorvidos direto para o sistema circulatório. Os açúcares também são absorvidos direto para o sistema circulatório. Os nucleotídeos também vão ser absorvidos direto para o sistema circulatório. O único que não vai, o único grupo de nutrientes digeridos que não são absorvidos direto para o sistema circulatório são os lipídios, porque eles não são solúveis em água. Então, eles primeiro vão para o sistema linfático e depois eles chegam ao sangue. Então, só para a gente revisar, os 3 lipídios... Professor, oi? mas no sistema linfático não é água, e ele acaba jogando, no caso, o sistema linfático, acaba jogando esses lipídios no sangue novamente, né? Lá na frente ele vai jogar no sangue, mas aí eles já vão estar organizados, esses lipídios, eles vão estar todos agrupados em pequenas bolsas lipídicas, que a gente chama de vesículas. Em pequenas vesículas lipídicas, eles vão estar todos associados em pequenas vesículas lipídicas, chamadas quilomicrons, é o nome delas. Então, aqui dentro do ducto linfático, vão se formando essas gotículas de lipídios. E quando cair no sangue, eles já vão cair associados nessas gotículas. Aí eles vão todos lá para o fígado, que vai processar essas gorduras. Tá? Elas só não vão direto para o sangue. Elas têm um caminho alternativo. Primeiro elas vão para o sistema linfático, se agrupam lá em gotículas de gordura, e essas gotículas é que depois vão para o sistema circulatório. E aí todo lipídio, sem exceção. Oi? Todo lipídio, sem exceção. Todos os lipídios. Triglicerídeos, colesterol e fosfolipídios, todos eles
Em vez de serem absorvidos direto para o sangue, eles vão primeiro para o sistema linfático, depois para o sangue. As enzimas que digerem as gorduras são lipase, colesterol esterase e fosfolipase. Tá? São as 3 enzimas que digerem as gorduras. Lipase quebra os triglicerídeos, colesterol esterase quebra os ésteres de colesterol e fosfolipase quebra os fosfolipídios, gerando ácidos graxos, glicerol, colesterol livre, que serão diretamente absorvidos para o sistema linfático. As 3 enzimas, gente, são pancreáticas. Lembra que eu falei para vocês no começo, até assustei vocês falando que o pâncreas, o suco pancreático, tinha 11 enzimas digestivas? Ó, nós vimos a primeira, a amilase pancreática, que quebra o amido em maltoses. Depois nós vimos mais 5, tripsina, quimotripsina, 5 enzimas que quebram proteína, então já deu 6. E agora nós vimos mais 3, lipase, colesterol esterase e fosfolipase, que quebram os lipídios. Então nós já vimos 9 enzimas pancreáticas. Faltam 2. Essas 2 estão envolvidas na digestão do último grupo de nutrientes, os ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos que a gente ingere na dieta, gente? Moléculas de RNA e moléculas de DNA. O que é uma molécula de RNA? É uma cadeia simples de nucleotídeos. Um nucleotídeo ligado no outro, formando uma cadeia. Já o DNA é mais complexo, porque ele também é uma cadeia de nucleotídeos, só que ele é uma cadeia dupla de nucleotídeos. O DNA tem uma cadeia de nucleotídeos interagindo com outra. Então, o DNA é uma cadeia dupla de nucleotídeos. Quando nós nos alimentamos, a gente come células, né? Quando a gente come uma picanha, nós estamos comendo células musculares de um bovino. Quando a gente come uma abobrinha, nós estamos comendo células vegetais. Então, como nós nos alimentamos de tecidos, né, formados por células, o interior de cada célula é rico em material genético. E o material genético é formado de RNA e principalmente de DNA. Então, sempre que a gente se alimenta, nós estamos comendo grande quantidade de RNA e DNA. Só que essas moléculas são grandes demais. O RNA é uma cadeia de nucleotídeos. O DNA é maior ainda, porque ele é uma cadeia dupla. Eu não consigo absorver nessa forma. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar de enzimas que quebrem cada uma dessas ligações. Cada uma, porque o meu intestino só absorve nucleotídeos isolados. Então, esse DNA aqui está sendo formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20. Essa molécula de DNA nossa aqui tem 20 nucleotídeos. Eu vou precisar quebrar todas as ligações entre eles, porque meu intestino vai precisar absorver esses 20 nucleotídeos separadamente. Quais são as enzimas que promovem essa quebra? Como os nucleotídeos estão no núcleo, essas enzimas são chamadas de nucleases. E olha como o nome delas é didático. A nuclease que quebra o RNA, que é o ácido ribonucleico, ela se chama ribonuclease. Já a nuclease que quebra o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ela se chama desoxirribonuclease. Ficou bem ruim de ler aqui, né? Desoxirribonuclease. É uma enzima que quebra as moléculas de DNA que a gente ingere, liberando nucleotídeos isolados. Já a ribonuclease quebra a molécula de RNA em nucleotídeos isolados. E esses nucleotídeos eu vou absorvê-los todos para minha corrente sanguínea diretamente.
que o meu corpo vai fazer com esses nucleotídeos, pessoal? Para que eu preciso absorver nucleotídeos? Qual é o objetivo de eu quebrar essas moléculas de RNA e DNA dos alimentos que eu ingiro e absorver nucleotídeos? Para quê? Carboidratos era a fonte primária de energia. Gorduras era também para gerar energia. Colesterol para produzir hormônios. Proteínas, aminoácidos eu absorvia para produzir minhas próprias proteínas. E nucleotídeos, gente, para que eu absorvo? Quem tem uma sugestão? Tem alguém aí? Alô? Professor, oi. As respostas que eu sabia, você já falou, cara. Você perguntou justo o que eu não sabia. O professor tem dessas artimanhas mesmo. Gente, claro que vocês sabem essa resposta, porque vocês estão cansados, é sexta-feira. Estão pensando na frustração de não poderem ter saído e estar aqui assistindo a aula, e o cérebro fica mais travado. Mas, gente, nucleotídeos que a gente vai absorver para o nosso sistema circulatório é para produzir as nossas próprias moléculas de DNA e RNA. Então, a gente vai usar os nucleotídeos que nós absorvemos para sintetizar as nossas moléculas de RNA e DNA. Tá? Aqui está a estrutura de um nucleotídeo, tá? Porque vocês falam em nucleotídeos a vida toda, e tem aluno que chega na faculdade sem saber o que é o nucleotídeo. Um nucleotídeo, gente, ele é uma molécula complexa. Ele tem um fosfato ligado em um açúcar, uma pentose, porque é um açúcar de 5 carbonos, por isso pentose. E esse açúcar está ligado numa base nitrogenada. O que é uma base nitrogenada? É uma cadeia carbônica que tem um nitrogênio na estrutura dela. As bases nitrogenadas são bem famosas, né? A gente conhece 5 bases nitrogenadas que fazem parte dos nossos nucleotídeos, tanto no RNA quanto no DNA. As 5 bases nitrogenadas que existem são a citosina, a guanina, a adenina, a timina e a uracila. Então, são bases nitrogenadas que formam um nucleotídeo. Então, todo nucleotídeo é um fosfato ligado num carboidrato, ligado numa base nitrogenada. A base nitrogenada vai ser uma dessas que eu falei. Ou timina, ou adenina, ou guanina, ou citosina, ou uracila. Tá? Então, essa estrutura aqui, os nucleotídeos, eu consigo absorver. Cadeias de nucleotídeos eu não consigo. Por isso que eu preciso quebrá-los usando 2 enzimas pancreáticas. As 2 últimas, a 10ª e a 11ª, que faltava a gente conhecer. A ribonuclease, que quebra o ácido ribonucleico, e a desoxirribonuclease, que quebra o ácido desoxirribonucleico. Olha, tem alguém entrando agora, sério. Suco pancreático, gente, tem 11 enzimas, então. A amilase pancreática, as 5 enzimas que digerem proteínas, as 3 enzimas que digerem gorduras e as 2 enzimas que digerem ácidos nucleicos. Além disso, o suco pancreático é formado por água, íons e bicarbonato de sódio, lembra? Que o suco pancreático tem bicarbonato de sódio para neutralizar o ácido gástrico, quando o bolo alimentar chega no intestino. Então, essa é a composição do riquíssimo suco pancreático, que é responsável, de fato, pela digestão no nosso corpo. A digestão acontece graças ao suco pancreático, né? Que contém aí essas 11 enzimas digestivas. Dúvidas, gente, sobre o processo de digestão que a gente finalizou agora? Professor? Oi? Na verdade, eu não tenho dúvidas sobre o que você explicou agora.
Eu tenho uma dúvida sobre uma coisa diferente. Fala. Por exemplo, eu estava dando uma pesquisada e o pessoal que faz academia e tudo, se alimenta direitinho, eles dizem que é importante você dividir, você fracionar bem as refeições que você faz durante o dia. Tem gente que fraciona em até 6 refeições. Só que, por exemplo, eu queria saber um exemplo de uma pessoa que não tem disponibilidade e nem tempo para comer 6 vezes ao dia, ela diminuir a fração dessas refeições para 4, 3 refeições ao dia, isso vai acarretar algum problema gastrointestinal na pessoa? Porque são 2 refeições grandes que ela vai ter que, assim, dividir e comer, e vamos colocar assim, empurrar em um horário, né? Vamos supor, se ele almoçar e jantar uma refeição, ele vai comer tudo no almoço. O do almoço e o do lanche. Não, problemas para o trato gastrointestinal não vão surgir. O trato gastrointestinal vai digerir 2, 3, 6 refeições, enfim, o que você mandar para dentro será digerido. O problema, só vai gerar um problema no trato gastrointestinal se você ingerir algum alimento em grande quantidade. E você pode ter uma digestão dele dificultada. Por exemplo, uma alimentação muito rica em gordura pode ter uma digestão dificultada. Mas o fato de você comer mais ou menos vezes, se for uma alimentação equilibrada, ela será digerida normalmente pelo trato gastrointestinal. Sendo 5, sendo 4, isso não vai gerar nenhum problema para o trato gastrointestinal. Para os objetivos da pessoa, é que você tem que ver se é para emagrecimento, se é para ganho de massa. Para os objetivos da pessoa, dependendo do tipo e combinados, né, com a rotina de exercícios dela, é que pode melhorar ou não o desempenho dela no ganho de massa, por exemplo. Então, tem pessoas que se beneficiam dessa dieta comendo por intervalos menores. Durante muito tempo, acreditou-se que isso era a única forma correta, né? Hoje, a gente já sabe que muitos indivíduos se beneficiam do jejum intermitente. Então, muita gente faz o contrário. Ao invés de ele comer toda hora, ele passa um prolongado tempo sem se alimentar. Então, dependendo da fisiologia, tem pessoas que respondem melhor a essa dieta comendo aí de tempos em tempos, né, intervalos mais curtos, e outras pessoas se beneficiam do jejum intermitente. Mas o número de refeições não impacta na sua capacidade digestiva, não. Você vai digerir 2 refeições por dia, 3, 4, 6. O máximo que você pode ter é uma dificuldade de digestão de um determinado grupo se você comê-lo em excesso. Uma quantidade massiva de proteínas ou de gorduras, por exemplo. Tá certo? Beleza. Professor? Oi. Esse jejum intermitente, ele pode causar algum prejuízo para a saúde se feito assim em longos períodos? Olha, eu nunca pesquisei isso muito a fundo, mas durante muito tempo ele era condenado. E agora ele voltou a ser praticado, inclusive recomendado pelos nutricionistas. Então, por conta disso, eu não acredito que ele promova nenhum mal, não. Mas, claro, né, tudo em excesso certamente vai provocar algum dano à saúde aí. Então, por exemplo, ficar períodos muito longos sem comer pode certamente gerar algum problema aí, especialmente no controle da nossa glicemia, porque nosso corpo, depois de muito tempo sem se alimentar, você pode acabar tendo uma hipoglicemia, uma falta de glicose no sangue. Então, e que pode provocar um desmaio, uma queda, pode provocar lesão, pode provocar acidentes. Então, o maior risco que eu vejo aí de um período muito prolongado sem comer é uma queda dos níveis de energia, né? Uma queda da quantidade de glicose no sangue e uma possível hipoglicemia. Eu sou adepta do jejum intermitente. E às vezes eu faço até 18 horas. A janela é 18 horas sem comer.
E ele não pode ser feito por mais de 7 dias. Para mim não funciona bem a comer de 3 em 3 horas. Eu não consigo. Eu não sinto fome, eu não sinto vontade, me faz mal, eu fico com a sensação de que eu estou estufado o dia todo. Eu nunca tive esse hábito de comer de 3 em 3 horas. Eu sempre fiz 3 refeições no dia. E aí, quando me colocam para comer de 3 em 3 horas, eu não consigo. Nem consigo encaixar na minha dieta também, na minha rotina, quer dizer. Na minha rotina, eu não consigo fazer essas refeições toda hora. Por exemplo, hoje, né? Eu não consigo jantar às 6h30. Que é antes de eu dar a minha primeira aula, às 6 horas. E aí eu entro em aula. Teoricamente, eu teria 10 minutos de intervalo entre uma hora e outra, mas isso é falso, né? Isso é fake. Porque aluno faz pergunta, você atrasa a aula anterior, então eu sempre emendo uma aula na outra. Então foi o que eu fiz hoje. Então já não comi. Então só vou terminar essa aula 10h10. Então é só quando eu vou jantar. Então para mim não funciona esse negócio de comer de 3 em 3 horas. De manhã acontece a mesma coisa com as aulas do matutino. À tarde, muitas vezes eu estou fora de casa, então não consigo fazer esse lanche no meio da tarde. Então, para mim, nunca funcionou. Tem gente que se organiza bem, né, para comer de 3 em 3 horas. Mas é preciso uma boa organização aí. E hábito, né? Eu não consigo. Eu me sinto estufado, assim, empanturrado de comida o dia todo. Não consigo. Quanto menos eu como, mais leve eu me sinto. Tenho menos problemas, assim. Eu me sinto bem mais saudável com a questão do jejum intermitente, com longos períodos sem comer mesmo. Eu também me adapto bem, viu? E engraçado que quando eu como, eu não tenho aquela fome alucinante, não. Falar, você fica sem comer 16 horas, mas também quando come o planeta. Não, eu não tenho essa fome exagerada, não. Mas algumas pessoas têm. E aí fazem uma super refeição, né? Tem uma hiperfagia quando vai comer. Isso também não é saudável. Ele vai fazer um pico de glicemia, vai ter um pico de insulina, vai acumular gordura, aí não é nada interessante. Então, quando ele faz um jejum intermitente, quando ele come, ele tem que comer com moderação, apesar de ter ficado horas sem comer. Mas Sim, cada organismo se adapta de uma forma, né? E a gente precisa do nutricionista, que vai fazer um acompanhamento com você e ver para a sua realidade qual é o melhor jeito de adequar as suas refeições. Então não tem mais aquela fórmula. Antigamente, comer de 3 em 3 horas era uma fórmula, todo mundo tinha que seguir. Hoje não, hoje isso se ampliou e os nutricionistas adequam a realidade e as necessidades de cada um, essa quantidade diária de refeições. Professor, por que, agora, dentro desse assunto, na mesma vertente, porque quando o senhor falando assim que passa mais longos períodos sem comer, não te dá, né, aquela compulsão, quando voltar a comer, eu vou comer o mundo. É interessante, porque quando, por exemplo, se eu comer um X salada, hoje, amanhã, cedo, eu acordo numa fome. Por que disso, professor? É engraçado, né, quando a gente faz, às vezes, uma refeição maior, né? No dia seguinte, a gente acaba acordando com mais fome. É um efeito rebote, né, talvez, no nosso sistema, talvez ao se alimentar, né, depois que a gente faz aquela refeição mais farta, no outro dia nosso corpo quer mais. Então a gente acaba com mais fome. Mas é possivelmente um efeito rebote mediado por algum hormônio. Mas eu não conheço uma explicação específica, não, de por que a gente depois acaba sentindo mais fome. Muito possivelmente o corpo querendo repetir uma experiência que foi agradável. Lembrando que a gente quer se manter magro por questões puramente estéticas, né? O nosso corpo está preocupado em armazenar gordura. Ele quer armazenar, não em excesso, mas ele quer armazenar porque ele está preocupado em caso a gente tenha uma dificuldade de acessar comida, aí o nosso corpo guarda essa energia para caso a gente não tenha uma privação de comida, você tem uma reserva energética para sobreviver. Então o nosso corpo está preocupado em localizar a gordura, em manter uma reserva energética.
Nós aqui queremos zerar nossos níveis de gordura por questões estéticas, mas isso nem é saudável, ter níveis de gordura corporal muito baixos. Vamos, gente? Oi? Tá ok. Obrigada pela explicação. Vamos terminar falando do intestino grosso. Depois, gente, que a digestão dos 4 grupos de nutrientes acontece, depois que a gente absorve os carboidratos, absorve as proteínas, absorve os lipídios e absorve os nucleotídeos, as vitaminas e os minerais serão todos absorvidos também no intestino fino. Você deve estar se perguntando, o que chega no intestino grosso? Se no fino eu absorvi vitaminas, absorvi praticamente todos os minerais, absorvi carboidrato, proteína, lipídio, ácido nucleico. O que está chegando aqui no intestino grosso? O que está passando do ilho para o seco, através do esfíncter, né, da válvula ilho-secal? O que está passando da última parte do intestino fino para o grosso? O que está chegando no intestino grosso, gente, são sobras. Em grande maioria, fibras vegetais que a gente não conseguiu digerir, entre elas a celulose, que é uma fibra produzida pelos vegetais, um carboidrato, que a gente não consegue digerir. É isso que está chegando no intestino grosso. Alguns lipídios, algumas gorduras chegam no intestino grosso? Sim, porque normalmente a gente não absorve 100% das gorduras que a gente ingeriu. Dos minerais, possivelmente sódio e cloreto são os principais minerais que chegam no intestino. Mas o que chega no intestino é nutricionalmente muito pobre. Todos os nutrientes que eram relevantes foram digeridos e absorvidos no intestino fino, inclusive as vitaminas e grande parte dos minerais. Então, de fato, o que está chegando aqui no intestino grosso é uma massa alimentar pastosa, composta principalmente por fibras que a gente não conseguiu digerir, e ainda com bastante água, sódio e cloreto. O que vai acontecer aqui no intestino grosso, então? Basicamente, uma absorção de água e do resto dos minerais. Especificamente, pode anotar aí, ó, sódio e cloreto. Na+ e Cl-. Professor? Oi. Eu vi que o nosso corpo ele precisa somente de 5 gramas de sódio por dia. E a gente come muito mais. Por isso, boa parte desse sódio vai ser absorvido aqui no intestino grosso, só que muito sódio ainda vai ser eliminado nas fezes. Entendi. E por que as proteínas... Eu não sei se é Sim. O restante do excesso de sódio no nosso corpo é eliminado na urina. Então, a gente elimina o excesso de sódio ingerido, o excesso vai embora das fezes. E o excesso que a gente absorveu, de fato, é eliminado pelo rim na urina. E eu vi também que as proteínas, elas também afetam os rins. Isso é verdade ou é mito? É verdade. O excesso de proteínas pode prejudicar a filtração renal. Uma dieta muito rica em proteínas pode dificultar tanto o metabolismo hepático quanto o renal. Então, muitas pessoas nem conseguem, que fazem suplementação excessiva com proteínas, elas podem ter disfunções no fígado e no rim, porque esses órgãos acabam sendo sobrecarregados pelo excesso de aminoácidos ingeridos. Professor? Oi. Dando sequência aí na pergunta do Breno, é correto afirmar que a proteína ela é uma molécula muito grande para passar pelos glomérulos? Sim, os glomérulos, que são as unidades de filtração dos rins, eles não filtram proteínas, via de regra. Só se for uma proteína muito pequena, mas não filtram proteínas, tá? Eles filtram apenas o plasma sanguíneo.
Se eles tiverem... E quando ocorre aquele problema de proteinúria? Doença renal, tá? Se eu tiver presença de proteínas na urina, proteinúria, eu preciso fazer um exame mais detalhado dos meus rins, porque eu posso estar tendo uma glomerulonefrite, né? Posso estar tendo alguma inflamação, alguma doença nos rins, e os meus glomérulos podem estar tendo algum tipo de degeneração. Glomérulo não filtra proteína, tá bom? A gente vai ver isso lá no sistema renal. Ah, então tá, obrigada. Gente, esses subprodutos, então, que nós não fomos capazes de digerir, eles chegam no intestino, especialmente essas fibras vegetais que a gente não digere, como a celulose. O nosso intestino grosso, ele não tem mais nutrientes para absorver. Então, ele vai se restringir a absorver água e minerais do bolo alimentar. Com isso, gente, as sobras do bolo alimentar vão ficando cada vez mais secas. E aí elas vão formando pequenas massas sólidas, pequenas massas fecais. À medida que o intestino grosso vai se contraindo, essas massas fecais vão sendo pressionadas umas contra as outras. E elas vão se grudando umas nas outras, com a ajuda do muco, porque o intestino grosso produz bastante muco. Então, à medida que o intestino grosso vai empurrando essa massa alimentar para frente, uma massa fecal vai grudando na outra. E com isso eu vou formando as fezes propriamente ditas. Por isso que o meu intestino grosso, eu divido ele em duas partes. Ele tem o seco, o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o cólon sigmoide, o reto e o ânus. Essa primeira parte do nosso intestino grosso, aqui o cólon ascendente e parte do transverso, eu estou absorvendo água e minerais. Então, estou deixando as fezes cada vez mais secas. Por isso, ele é chamado de cólon absortivo. Já essa parte final aqui, o cólon transverso, o descendente, o sigmoide, o reto, eles já acumulam fezes prontas. Por isso eles são chamados de cólon de armazenamento. Armazenamento de quê? De fezes prontas. O que vai estimular o reflexo da defecação, gente? A chegada das fezes no reto. Quando fezes prontas, quando a massa fecal chega no reto, ela vai estimular o processo de defecação. E no processo de defecação, eu esvazio toda essa alça. Todo o cólon descendente, o sigmoide e o reto são esvaziados. Porque a gente está comendo o tempo todo, né? Então tem mais fezes vindo aqui se formando. O reflexo de defecação, gente, ele envolve o nosso último esfíncter, o ânus. O ânus também é um esfíncter muscular, assim como a válvula iliocecal, o piloro, o gastroesofágico, que nós já vimos. Só que o esfíncter anal, ele tem uma particularidade. Ele tem duas camadas de células musculares. Uma camada interna que tem músculo liso, involuntário. Então, assim que as fezes chegam no reto, esse esfíncter liso relaxa para que as fezes saiam. Para nossa sorte, nós temos um segundo esfíncter no ânus, um esfíncter externo, que tem músculo esquelético, que contrai de acordo com a nossa vontade. Por isso a gente consegue contrair e relaxar o ânus, porque a gente tem musculatura esquelética, um anel muscular esquelético no ânus. Qual é a utilidade dele? Quando as fezes chegam no reto e o esfíncter interno relaxa, nós defecaríamos na hora. Só que nós somos animais sociais, né? A gente não defeca em qualquer ambiente, em qualquer contexto. Então, quando as fezes chegam no reto, a gente sente a vontade de defecar. E o nosso esfíncter interno relaxa. Mas se não for o momento apropriado, se eu não estou num banheiro, se eu não estou num local apropriado, eu consigo manter o meu esfíncter externo contraído. E consigo conter a defecação por um tempo. Mas eu consigo por tempo indeterminado, gente?
Eu consigo segurar a defecação por um tempo indeterminado? Todo mundo aí sabe que não, né? Por quê? Porque a musculatura esquelética, embora ela se contraia de acordo com a nossa vontade, chega uma hora que ela fadiga. Ela não consegue ficar contraída por tempo indeterminado. Chega um momento em que ela fadiga e relaxa. Quando ela relaxa, o esfíncter interno já estava relaxado. Aí as fezes saem. A defecação acontece. Quem nunca, né? Por quê? Professor. Oi. E esse negócio aí começa a relaxar, é quando você dobra a esquina de casa. Quando você dobra a esquina de casa, começa a relaxar já. Eu acho que tem você perde um pouco da força de vontade, né? Quando você está em público ali, você está fazendo aquele último esforço, e assim como na academia, gente, você está ali fazendo uma rosca direta, né? Levantando um peso com os braços, malhando seu bíceps. Vai indo de acordo com a sua vontade. Você quer contrair, o músculo recontrai e você puxa o peso. Vai chegar uma hora que não adianta, você deseja contrair, você quer fazer mais uma repetição, mas não vem. O músculo fadigou, acabou. O músculo esquelético, quando ele fadiga, ele deixa de obedecer à sua vontade e relaxa. O músculo, o esfíncter externo do ânus é a musculatura esquelética. Ele obedece à sua vontade, permanece contraído por um tempo, mas não indefinidamente. Então, se você não achar um banheiro a tempo, quando ele fadigar, ele vai relaxar e a defecação vai acontecer. Queira você, queira ou não queira, né? Ela vai acontecer. Então, o único esfíncter do nosso trato gastrointestinal que tem uma musculatura esquelética de controle voluntário, ou seja, que tem um duplo anel muscular, é o ânus. Eu não falei aqui para vocês do apêndice, tá, gente? O apêndice era um antigo intestino, ele era largo, assim como o intestino grosso, mas com o passar dos anos ele perdeu função na nossa espécie. Ele digeria substâncias no passado, que hoje a gente não digere mais, então ele atrofiou, e ele fica como se fosse uma caudinha ligada ao seco. Em algumas pessoas, essa membrana dele pode se romper, e aí as bactérias do intestino entram dentro do apêndice, e ele inflama. Quando ele inflama, eu tenho uma apendicite, e preciso retirar essa caudinha. O que é o apêndice? Um intestino atrofiado, um intestino que nossa espécie já usou no passado, mas que durante a evolução humana, ele perdeu função. Então, hoje ele é apenas uma caudinha, uma parte atrofiada do nosso intestino primitivo. Quando a gente foi evoluindo, ele perdeu função. Quando bactérias entram dentro dele, bactérias vindas do intestino, ele acaba infeccionando, precisa ser retirado numa cirurgia. Para a gente terminar, gente, eu vou falar de uma coisa muito impressionante que tem no nosso intestino grosso. O nosso intestino grosso abriga uma microbiota. O que é uma microbiota? Uma diversificada população de micro-organismos, que eu desenhei em verde claro aqui para vocês. Ó. A microbiota é um conjunto, muita gente pensa que microbiota é formada só por bactérias. Mas não, tá? A nossa microbiota pode abrigar fungos, pode abrigar protozoários. A nossa microbiota é uma população fantástica de células que vivem no nosso intestino. Para vocês terem uma ideia, o nosso intestino grosso pode abrigar mais células bacterianas do que células que a gente tem no nosso próprio corpo. Então, nós temos trilhões, é na casa dos trilhões, de micro-organismos vivendo dentro do nosso intestino grosso. Alguém sabe o que elas estão fazendo aqui? Eu vou adiantar para vocês que é uma relação simbionte. O que isso significa? Significa que elas estão vivendo aqui no nosso intestino e elas fazem algo de bom para nós e nós fazemos algo de bom para elas. Então, a microbiota, esses micro-organismos que vivem no nosso intestino, bactérias, fungos, protozoários, eles estão contribuindo com a gente, nós estamos contribuindo para eles. É uma relação de benefício mútuo.
os dois perdem que essas bactérias, fungos e protistas pararem de habitar os nossos intestinos. Vou começar perguntando se é uma relação de mútuo benefício. O que vocês acham que nós damos a esses micro-organismos? O que é a nossa contribuição nessa relação de mútuo benefício? Hein, gente? O que vocês acham que é a nossa contribuição para as bactérias? O que nós damos a elas? Bactérias, fungos e protozoários, que formam a nossa microbiota intestinal. Essa população de trilhões de células microbianas. Comida. Comida. Essas sobras que eu disse que chegam da nossa alimentação, que nós não conseguimos digerir, nós não conseguimos, mas elas conseguem. E quando digerem, elas produzem substâncias nutritivas e energia para sustentar o metabolismo delas. Inclusive, produzem gases. Muitos dos gases que são produzidos no nosso intestino são produzidos pelo metabolismo desses micro-organismos. Quando eles estão se alimentando, quebrando essas moléculas que nós não conseguimos digerir, quando eles estão fazendo isso no intestino grosso, eles estão gerando gases. E esses gases são importantes, gente, porque eles formam bolhas aqui dentro, e essas bolhas ajudam a empurrar as fezes. As fezes são uma massa sólida pesada. Então, só as contrações, só a peristalse, não é capaz de empurrá-la sozinha. Os gases, as bolhas gasosas geradas aqui, ajudam a empurrar as fezes. Inclusive, são eliminadas junto com as fezes. Vocês vão ver aqui, ó, vou mostrar um slide de composição das fezes. As nossas fezes, elas são 75% água. Olha que loucura, apesar da gente absorver água ao longo do intestino fino e grosso, as nossas fezes ainda são formadas 75% de água. E 25% das fezes são matéria sólida. O que compõe a parte sólida das fezes? Micro-organismos da microbiota, vivos ou mortos, restos não digeridos da nossa alimentação, como, por exemplo, fibras vegetais, gordura, porque nós não absorvemos 100% das gorduras que a gente ingere, sais, especialmente NaCl, alguns pigmentos, inclusive a estercobilina, que dá a cor marrom das nossas fezes, tá? Nossas fezes seriam avermelhadas se não houvesse estercobilina nelas. Estercobilina é um pigmento marrom das fezes. E gases, né? Então, junto com as fezes existem gases inodoros, como o CO2, o hidrogênio e o metano, e gases mal cheirosos, como o indol, o escatol, as mercaptanas e especialmente os sulfetos de hidrogênio. Quando nós comemos alimentos ricos em enxofre, lá no intestino grosso, esse enxofre vai ser usado pelas bactérias para gerar gases sulfetos de hidrogênio, que são bastante mal cheirosos. Então, proteínas são alimentos que contêm enxofre. Então, alimentos contendo enxofre, lá no nosso intestino, vão gerar gases sulfetos, né? Sulfetos de hidrogênio, que são mal cheirosos. As mercaptanas e o escatol e o indol também são gases mal cheirosos, produzidos especialmente pelo metabolismo da microbiota no nosso intestino. Então, vamos finalizar falando dessa microbiota, gente. Essa microbiota, então, nós damos para ela alimento, ela come as nossas sobras da nossa alimentação. Só que nós também damos outra coisa para elas, moradia, não é? Olha, nós ajudamos muito, né? A microbiota, a gente dá casa e comida. Onde é a moradia que a gente dá para elas? O interior do nosso intestino grosso. Elas vivem aqui dentro e se alimentam das nossas sobras alimentares. Então, a nossa parte a gente faz muito bem, né? Todos os dias a gente dá para elas casa e comida. E elas, gente? Alguém sabe me dizer, para a gente finalizar, o que as bactérias fazem por nós? O que a microbiota intestinal
faz por nós nessa relação simbionte? Gente, a principal contribuição desses micro-organismos que vivem no nosso intestino, as bactérias boas, como os lactobacilos, a Escherichia coli e as bifidobactérias, que são bactérias que compõem a nossa flora microbiana, que também tem fungos, que também tem protistas, a nossa microbiota. O que esses micro-organismos fazem de bom para nós? Gente, eles ocupam o nosso intestino. E eles ocupam o nosso intestino grosso de uma forma que, como quando uma bactéria patogênica chega, pensa o seguinte: você comeu uma maionese mal feita e tinha salmonela, uma bactéria patogênica. Quando a salmonela chega no seu intestino grosso e pretende iniciar uma infecção intestinal, ela não consegue, sabe por quê? Porque falta para ela duas coisas: espaço e alimento. O nosso intestino grosso está tomado por bactérias boas, que são parte da nossa microbiota, que estão em equilíbrio com o nosso organismo. Por isso a gente chama elas de boa, porque elas não nos fazem mal. Elas digerem os nossos alimentos, que nós não digerimos, se alimentam deles, vivem no nosso intestino, e em troca, elas ocupam o nosso intestino de uma forma que, quando a bactéria patogênica chega no intestino, ela não encontra espaço e nem alimento para ela se multiplicar. Então, ela não consegue gerar uma infecção alimentar. Olha que interessante, nós temos bactérias nos protegendo de bactérias, fungos nos protegendo de fungos, protistas nos protegendo de protistas. Ou seja, nós temos uma população de micro-organismos que está em equilíbrio com o nosso corpo, que nos protege de micro-organismos patogênicos que eventualmente cheguem ao intestino. Então, se você come uma coisa contaminada com bactérias, fungos patogênicos, quando essas bactérias e fungos patogênicos chegam no seu intestino, eles têm dificuldade de crescer, porque lá eles vão ter que competir com trilhões de micro-organismos que já vivem no nosso intestino e que já estão adaptados, tá bom? Tem gente que diz... Oi? A questão do antibiótico interfere na destruição dessas bactérias boas também? Sim, o antibiótico, é muito comum que depois de uma antibiótico-terapia você tenha uma diarreia. Por quê? Porque o antibiótico desequilibra a sua flora bacteriana. Ele não diferencia bactéria boa de bactéria má. O antibiótico mata qualquer bactéria. Então, ele mata boa parte da sua microbiota. Por isso, a sua microbiota cede espaço. Como abre espaço no intestino, bactérias oportunistas, bactérias patogênicas, conseguem se multiplicar e provocar uma infecção. Então, a antibiótico-terapia desarranja a flora intestinal, a microbiota. Por isso que muitos prescritores, junto com os antibióticos, né, após o uso deles, recomendam o uso de repositores de flora. Depois, tá, gente? Tem muita gente que faz bobagem aí. Toma repositor de flora junto com o antibiótico. Não adianta nada, o repositor de flora é bactéria viva. Você está tomando antibiótico junto, ele vai matar a sua bactéria que você está repondo. Então, primeiro faz antibiótico terapia, depois repõe. Legal. Essas bactérias também produzem vitaminas, tá? Mas muitos fisiologistas questionam se essas vitaminas que elas produzem são de fato absorvidas. Porque vitaminas, gente, são absorvidas de fato. Ó, as vitaminas são absorvidas, todas elas, sejam as vitaminas solúveis em água ou solúveis em óleo, todas elas são absorvidas no jejum e no íleo, que é intestino fino. Então, muitos fisiologistas dizem, ok, as bactérias do intestino grosso até podem produzir vitaminas, mas a gente não absorve, porque já está no intestino grosso. E o intestino grosso não é sítio de absorção de vitaminas. Então, isso é uma polêmica. Já outros dizem, não, a absorção de vitaminas no intestino grosso acontece, especialmente da vitamina K, tá? A vitamina K2. Muita gente atribui
a flora bacteriana, a microbiota, boa parte da vitamina K que existe no nosso organismo, que a microbiota produz e a gente absorve essa vitamina K, tá? Então, essa é a relação simbiótica que nós temos com a microbiota. Só para terminar, gente, a microbiota é fruto de muito estudo, tá? Hoje, alguns dos grandes centros de pesquisa do mundo, importantes pesquisadores, se dedicam a investigar qual é a interação que a microbiota tem com o nosso corpo. Porque não é fascinante que a gente tenha no nosso intestino uma população de células tão grande quanto a quantidade de células que a gente tem no nosso próprio corpo? É de se imaginar que haja uma interação profunda entre o nosso organismo e esse organismo coletivo fantástico que vive dentro dos nossos intestinos, né? Esse organismo aí de 100 trilhões de células. Então, hoje a gente sabe que a microbiota está envolvida no amadurecimento do nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico ele se desenvolve muito graças à interação com essas trilhões de bactérias que vivem no nosso intestino. E uma área muito instigante de pesquisa estuda as relações entre a microbiota e o nosso sistema nervoso central. Eita, acredita-se, gente, que a microbiota possa influenciar no desenvolvimento do nosso sistema nervoso central. Então, muitas doenças que a gente desenvolve no sistema nervoso central, hoje se investiga se a origem delas não pode estar em uma microbiota desarranjada, desequilibrada. Então, olha que loucura. Agora, pergunta se o cliente quer tomar probiótico. Vai lá, tenta. Não gosta, não? Mas é porque Professor, ele não sabe o que é. Mas se ele exatamente, é isso que eu ia te falar agora. É a falta de conhecimento. Você se oferece para a pessoa, você mostra que é importante, mas... assim, o que as pessoas têm que entender, gente? Se eu evacuo normalmente, tenho um trânsito intestinal normal, se as minhas fezes têm um aspecto saudável, que é aquelas fezes marrons, sólidas, com um calibre adequado, ou seja, e eu evacuo normalmente, é porque a minha microbiota está equilibrada. Eu não sou um paciente para usar repositor de flora. Agora, se eu tenho diarreias constantes, fezes líquidas ou pastosas, ou muito finas, entrecortadas, ou com presença de sangue, isso é um sinal de uma microbiota desarranjada. Né? Se eu evacuo de forma muito imprevisível, não tem uma rotina ali, um reloginho intestinal, isso é sinal de uma microbiota desorganizada. Essa pessoa deve sim fazer uso de repositores de flora, de probióticos. A gente tem as kombuchas agora que estão na moda, temos os bons e velhos lactobacilos vivos, né, no famoso Yakult, que foi um precursor, né, no Brasil. A maioria de vocês são jovens, nem vão se lembrar, mas na década de 90 surgiu esse Yakult, e tinha uma propaganda, e ele tinha lactobacilos vivos, as pessoas nem entendiam direito o que é isso, e tomavam às vezes por curiosidade, né? Que Danone é esse que tem esse negócio vivo? O que é esse lactobacilo? Então, o Yakult foi muito precursor no Brasil dessa ideia de reposição de flora, que hoje está bem mais popular. Mas lá no passado, houve uma campanha, quando ele surgiu, bastante grande na mídia. Quem é mais velho vai se lembrar, até porque foi o primeiro produto a vender essa ideia de você comprar bactérias, né, comprar micro-organismos para recompor a sua microbiota. Então, as pessoas nem sabiam o que era microbiota na época. Então, foi uma campanha assim, que acho que ela deu certo, porque até que o Yakult ficou bastante popular, ela deu muito certo também por conta da curiosidade das pessoas de tomar esse tal medicamento com esse tal Danone, né, que nem era um Danone, é um leite fermentado,
com lactobacilos vivos. Hoje nós temos uma diversidade aí de repositores de flora. Alguns repõem bactérias, então você pode verificar se o seu repositor de floras é um repositor de bactérias, e tem outros que repõem fungos. O repositor de flora mais conhecido, né, o antigo que eu conheço, é o Floratil, que é vendido há muitos anos, né, em farmácias no Brasil. O Floratil é um repositor de flora à base de fungos. Você está ingerindo fungos ali quando toma um Floratil. Hoje existem vários à base de bactérias. Os lactobacilos vivos do Yakult são bactérias. Então, gente, eu não posso dar espaço, tá? A minha microbiota tem que ocupar todo o meu intestino. Se houver espaço livre, uma bactéria patogênica pode aproveitar-se desse espaço, se multiplicar e aí gerar uma infecção intestinal, que vai gerar diarreia, e a diarreia pode até ser fatal. Alguém sabe, para terminar, por que a diarreia mata? Por conta da desidratação. Desidratação. Ela provoca, na verdade, não apenas uma desidratação, mas um desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Que eu perco água e perco minerais. Então, especialmente a desidratação vai me matar em muito pouco tempo. A diarreia, a gente, é uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo. E olha que genial, né? Acho que isso até ganhou um prêmio Nobel da Paz, se não me engano. Ou já foi candidato a ganhar um prêmio Nobel da Paz. Há muitos anos atrás se percebeu que para salvar essas crianças, que normalmente vivem em regiões de extrema pobreza e não têm acesso a medicamentos ou a hospitais, percebeu-se que já que essa criança estava morrendo de desidratação, por perda de água e de nutrientes por conta de uma diarreia constante, né, provocada especialmente pelo Vibrio cholerae, que é uma bactéria causadora da cólera, a ideia foi repor água, minerais e nutrientes para essa pessoa, para essa criança. E aí se pensou no soro caseiro, que é algo extremamente simples e que dá para fazer mesmo em regiões muito pobres. Você precisa de um copo com água, você vai colocar sal, que vai repor sódio e cloreto para essa criança, e açúcar, que vai repor glicose, né? Carboidrato, porque o açúcar que você está colocando ali é sacarose, glicose ligada em frutose. Então, numa preparação muito simples, você consegue oferecer para essa criança uma reposição de líquido com minerais e com nutriente, né? Que é a sacarose, o açúcar. Isso numa região de pobreza, né? Uma pessoa que já tem uma condição financeira, a gente já tem alguns repositores aí de água e de minerais e de nutrientes, né? Como, por exemplo, os Gatorades, né? Uma marca famosa que a gente usa para repor água, minerais, eletrólitos, nutrientes. Mas numa região de extrema pobreza, o bom e velho soro caseiro salva milhares de vidas mundo afora, especialmente vidas de crianças em regiões pobres. E essa é uma iniciativa da Pastoral da Criança, tá? Ela faz isso mundialmente, inclusive a própria Pastoral, que eu acho que já foi sondada para ganhar o Prêmio Nobel da Paz por conta dessa iniciativa de dar o soro caseiro para essas crianças em regiões de extrema pobreza. Então é um recurso para você reidratar essas crianças e evitar que elas morram. Certinho, gente? Ficamos por aqui. Vamos fazer uma prova, então, só sobre trato gastrointestinal, porque não deu para ver fígado. E aí, fígado nós vamos ver na semana de vista. Sim, a prova vai da digestão na boca até a defecação. Todo o trato gastrointestinal. Que medo. Ah, vai ser lindo, vai dar tudo certo. Professor? Oi. Já me despedindo aqui, só para encerrar aquela questão do probiótico, isso chega num nível tão complicado que uma aula depois daquela última que nós tivemos antes dessa,
Não, pera. Na última aula que nós tivemos, um dia depois, uma mulher chegou na farmácia com uma receita e ela tinha um remédio de reposição hormonal e tudo, e tinha também um probiótico. Era o Prolive, isso. Achei. E essa mulher, ela tinha acabado de fazer uma cirurgia de ligadura de trompas, acho que é assim que fala, não tenho certeza. Sim, E aí ela tinha um antibiótico para ela tomar e tudo, e ela me perguntou o que era o Prolive. Eu falei para ela que era um probiótico, né? E ela, não, mas por que eu tenho que tomar isso, não sei o que, eu não tô com diarreia e não queria levar de jeito nenhum. Mas foi uma luta até eu explicar para ela que a cirurgia ela poderia causar um desequilíbrio na flora bacteriana da região íntima. Mas deu trabalho demais a conta. Mas esse caso, você tem que explicar para ela nesses casos que o raciocínio dela estava correto. Eu não estou com diarreia, eu não tenho nenhuma alteração intestinal, para que eu vou gastar dinheiro com um probiótico? Ela pode ter achado que era um exagero do médico. Você fala para ela, não, mas você tem aqui uma prescrição de um antibiótico. O antibiótico vai provocar, que é um antibacteriano, ele vai matar boa parte da sua microbiota, das bactérias boas que vivem no seu intestino. Isso vai provocar um desequilíbrio na sua microbiota. Então, após a terapia com antibiótico, é interessante você fazer uma reposição de microbiota, tomar novamente bactérias que não são patogênicas, para elas recolonizarem o seu intestino nas regiões onde o antibiótico matou bactérias. Então, a explicação para convencê-la seria isso: você não tem, mas você vai ter depois da antibiótico terapia. Então, é para você repor depois. Eu sou contra fazer a reposição durante. A reposição durante, essas bactérias que você está tomando também vão ser alvo do antibiótico. Pelo jeito, o médico já passou para tomar junto, né, professor? Igual a forma que o senhor acha errado, né? Talvez ele tenha passado para tomar depois, talvez junto. ele ficou, né? Era para tomar junto? Estava, para iniciar o tratamento no mesmo dia. O antibiótico era metronidazol, de 400 miligramas, de 12 em 12 horas. Por 10 dias. E o metronidazol é um antibiótico de amplo espectro. Ele mata verme, mata fungo, mata protozoário, mas ele não é tão ativo contra bactérias. Então, contra as bactérias, talvez ele nem provocasse grande impacto. Eu, para ser muito sincero, quando eu faço uso de antibiótico terapia, eu não compro probióticos, não. Eu primeiro uso o antibiótico, porque talvez ele nem tenha um impacto tão significativo na minha microbiota. Se a minha microbiota conseguir se recobrar sozinha, eu nem faço uso. Agora, se eu verificar que há um desarranjo intestinal, aí eu vou lá e faço uso. Mas não é uma coisa que eu saio da farmácia já comprando, não. Eu pago para ver primeiro. Faz sentido, né? Porque usar durante o antibiótico eu acho muito controverso. Porque ele vai atacar também as bactérias que você está tomando. Talvez de forma até mais intensa, que as pessoas tomam junto e às vezes as cápsulas se abrem juntas no intestino. Então, o ataque a bactéria que você está tomando, ela tem contato com o fármaco em grande concentração, assim que ele está se dissolvendo ali no intestino. Então, boa parte dela já morre. Então, no mínimo, se você vai tomar ao mesmo tempo que a antibiótico terapia, no mínimo tomar em horários distintos. Porque se a cápsula do antibiótico se abre junto com a cápsula do probiótico, as bactérias vão tomar um banho de antibiótico. Nem no intestino grosso elas vão chegar, elas vão morrer por ali mesmo. Isso mesmo. Boa noite para vocês. Boa noite. Professor, Oi. sobre o artigo, ele vai cair também, aquele de 41 páginas?